Salve, eu sou o André e esse é o Arx Produtora. No vídeo de hoje a gente falou com o Gabriel Zander, vocalista e guitarrista da banda Zander e Radical Karma. Então confere que o vídeo ficou animal, o Bill é muito sangue bom, trocamos várias ideias, certo? Falamos sobre o atual momento do Zander e várias outras coisas. Então curte, comenta, compartilha e vamos que vamos. Bom, primeiro valeu por aceitar o convite aí, mano, da hora demais. Satisfação total, é nóis. Mano, por que você acha que a guitarra te chamou a atenção lá no começo, mano? Cara, vamos lá. Na verdade eu comecei tocando batera, né? Fui batera por muito tempo, foi o meu primeiro instrumento ali. Foi tipo, na escola assim, quando juntou a galera, pô, vamos fazer uma banda, vou tocar isso, vou tocar aquilo. Na época sobrou meio pra mim a batera. Eu nem me lembro de ter sido uma coisa, eu quero ser o batera, mas eu lembro que, beleza, então eu vou pra batera, foi isso. E aí, cara, era uma coisa de colégio, ó. Alguns foram tentar aprender e tal, outros não. E desses eu fui um que comecei a, assim, entrei numa aula de batera, comecei a fazer aula, comecei a batucar em casa. Minha avó ficou louca e tal, batia numas latas e tal, ela achou que ia facilitar assim, né? Tipo, cara, acho que se tiver uma batera vai ser menos alto. Aí ela me deu, não lembro se foi de Natal, aniversário, a minha primeira batera e a única que eu tive. E toquei por muito tempo, cara. E aí, paralelamente à batera, eu também sempre quis tocar guitarra. Então, assim, eu peguei uma guitarra e comecei meio a aprender de ouvido, assim, né? E na guitarra, putz, como eu já tinha banda, já tocava, eu não estudei muito. Eu peguei ali o que começou a sair, já comecei a compor, que era uma coisa que eu tinha vontade, assim, que na bateria você toca e tal, você pode ter as ideias, mas eu sentia a falta de compor, né? De escrever as músicas e tal. E aí eu comecei a ir pra guitarra por causa disso. Depois de um tempo também tocando bateria, na época eu tocava e cantava. Cara, comecei a sentir muita dor assim no braço. Tive uma tendinite muito forte, saca? Tive que fazer um tempão de fisioterapia pra melhorar e depois disso eu meio que tive que desencanar da batera, assim. Falei, puta, cara, não quero sentir essa dor de novo, não. E aí na época tocava no Noção de Nada, né? Fui só pro vocal, mas paralelamente já tava tendo outras bandas assim na guitarra. Já tocava no Discoteque, depois começou o Deluxe Trio. Quando acabou o Noção, o Deluxe Trio meio que tomou a frente assim na minha vida, né? Porque eu nunca parei de tocar, então foi meio uma coisa que foi natural assim, de seguir na guitarra e meio que ser o instrumento ali para poder viabilizar as ideias que eu tinha, tirar da cabeça, né, e botar no mundo, de compor as músicas e passar para a galera da banda, ó, tive essa ideia assim. Então foi rolando, foi meio que isso, não foi uma coisa assim, pô, eu vi um guitarrista que me inspirou, não foi meio isso, o que eu queria era fazer as minhas músicas, sabe? Mano, fala um pouquinho pra gente como que tá essa atual fase do Zander, como que nas coisas. Bom, meio de 0 a 100 de novo, né, cara? Praticamente assim, praticamente não, é um recomeço total da banda, assim. É comum alguém sair da banda, alguém entrar, mas tipo assim, sair todo mundo e remontar uma banda, acho que foi um dos processos mais difíceis, assim, pra mim, que eu já passei. Putz, não vou mentir que assim, cheguei a pensar em parar e tudo, e foram muitas conversas assim com amigos, assim, pessoas que torcem assim pelo que você faz, que entendem que é importante pra você, né? Às vezes assim, tipo, é preciso você ouvir de outras pessoas também um pouco. E também a galera que curte muito a banda, assim, de todo o apoio que rolou, de cara, putz, eu gosto muito, é uma coisa que me ajudou em alguma fase da minha vida. Esse tipo de coisa me fez também entender por que eu faço isso, né, cara? Por que eu faço isso há tanto tempo e por que isso é uma parte tão grande
da minha vida. Então eu acho que eu percebi que é essa coisa da troca, de que através da música eu consigo me comunicar e ajudar pessoas, ao mesmo tempo que essas pessoas também me ajudam a passar pelas fases difíceis da minha vida através das músicas, né, dos discos e dos shows também, que ali no show principalmente é aquela troca em tempo real, né, imediato, você está olhando no olho assim da pessoa. Então isso é uma coisa que foi muito importante assim para eu decidir assim que não, cara, eu não, mesmo assim tendo conversado com todo mundo e a galera não tá mais na mesma pegada, né? Porque eu acho que banda tem essa parte musical que é o mais importante, mas não é só isso, né? São muitas outras coisas que envolvem você ter um projeto que você quer levar a sério, que você precisa trabalhar, né? Então isso é uma coisa que exige muito alinhamento das ideias e dos objetivos. Então, quando isso foi interrompido, eu pensei, putz, agora eu preciso achar pessoas que estejam nessa vontade, né? Que a gente consiga ter um propósito de fazer isso juntos, né? Por que a gente faz isso? Para que a gente vai fazer? Vamos conversar muito. Então, a parte do diálogo, assim, de trocar ideia, ela veio muito forte também na hora de remontar a banda. Mais até do que musicalmente, né? Porque, putz, eu já tô ligado que a galera sabe tocar e tudo, mas essa parte, pelo menos eu vejo que na minha vida talvez tenha sido a maior lacuna, e não tiro a minha culpa disso, porque às vezes as coisas vão acontecendo meio bola de neve, né, cara? Você vai indo, é uma coisa atrás da outra e você não para ter as conversas que são necessárias. E isso, como em qualquer relacionamento, chega no momento que causa um problema. Então, dessa vez, desde o início, a gente tem conversado muito e foi assim que foi surgindo essa nova fase da banda, tipo, através dessas conversas. Eu comecei conversando com a Nico, né, a Nicole, num dia que, cara, putz, essa é uma história muito foda, um dia que eu tava bem triste assim, tipo, perdido ainda em relação a isso, e aí eu encontrei com uma amiga minha e ela falou, pô, não pode acabar a banda, assim, pô, na época o Carlão tinha saído, ela falou, pô, eu tenho certeza que tem muita gente que ia gostar, ia querer muito tocar na banda e tal. Você vai encontrar alguém. Eu falei, não sei, eu não tava procurando, saca? Eu não tava, tipo, pensando o que eu ia fazer da vida. E aí, a gente tava trocando essa ideia, eu virei de costas e dei de cara com ela, cara. E a gente começou a conversar e eu perguntei, pô, como que tá? Vi que você tocou no Rock in Rio, no Lollapalooza, que demais, né? Animal. Uma coisa foda pra qualquer músico. E ela, cara, foi bem legal, mas eu tô com saudade de ter uma banda, né, de fazer um som e tal. Eu falei, putz, então vamos se falar, quem sabe a gente não faz um som. E aí começou por aí, cara, esse nosso papo, e a gente foi trocando essa ideia, amadurecendo. Será que a gente ia, nessa época não sabia se ia começar uma banda nova, o que ia acontecer, né? E aos poucos foi rolando isso. Comecei a trocar muita ideia também com o Fox de som na internet, assim, no Instagram, tipo, postando som, e também, cara, essa banda é muito foda, escute isso aqui. E às vezes quando você tá, isso é uma coisa louca, né, que acontece, você começa uma conversa, sei lá, pra mim isso rola muito, você começa uma conversa no Instagram ali, daqui a pouco, pô, vou te mandar uma parada, aí já vai pro WhatsApp, aí já começa uma troca de áudios, de arquivos, aí, pô, escuta essa música aqui que eu fiz. E aí nessa troca eu comecei, putz, cara, que legal, acho que a gente pode fazer alguma coisa juntos assim, né? Então a gente foi amadurecendo essa ideia, ele falou, pô, vamos fazer uma banda, eu tô com essas músicas aqui que não encaixa muito nas outras coisas que eu faço, mas acho que tem a ver com você, vamos fazer. E aí a gente foi trocando uma ideia, até que um dia eu falei, cara, vamos se trombar e conversar? Aí beleza, cara. E aí a gente se encontrou e
a gente falou sobre tudo isso, né? E em um momento eu falei, pô, tô pensando em talvez remontar a banda, cara, o que você acha e tal. Eu vi que na cara dele, assim, que ele falou, porra, cara, tô dentro. E eu curti muito, saca? E aí isso pra mim foi tipo assim, caralho, acho que dá pra gente fazer essa parada, sabe? E aí, cara, nisso a gente já começou a trocar ideia também. Eu já continuei lá o papo com a Nico. A gente um dia fez um som juntos, assim, foi mó legal. E aí, nisso, assim, cara, falta uma pessoa ainda pra gente juntar, assim, né, os 4, o time. E aí, cara, num dia que a gente tava trocando ideia, eu não lembro quem foi, que falou do Fausto, né, cara? E na hora que eu ouvi, assim, Fausto, rolou tipo um clique, assim, eu falei, caralho, cara, isso tem um amigo meu, que é o nosso produtor, o Rafa, e ele fala isso sempre, cara, ao mesmo tempo muito óbvio e também uma surpresa, assim, né? Porque realmente, cara, é óbvio, né, cara? O Fausto, ele tá ali, é um cara muito foda, toca muito, um cara que é super dedicado, que tem tudo a ver com tudo isso que eu quero fazer e passar pra frente. E aí eu falei, puta, cara, vou falar com ele. E aí também marquei um dia de conversar com o Fausto e foi a mesma coisa também. Eu lembro que na hora que eu, assim, perguntei pra ele, cara, você tá acontecendo tudo isso e eu, putz, tô pensando em reunir a banda e queria te chamar. E aí também foi a mesma coisa, tipo assim, ele, caramba, Bill, sério? Eu vi assim que ele deu até ele falou, puta, cara, vamos nessa, total. E aí, cara, daí pra frente, no dia seguinte, a gente já tava num grupo de WhatsApp, trocando ideia e começamos a já pensar que músicas que a gente ia tocar. Na época coincidiu da Nicole estar viajando, né? Então ficamos nós 3, eu, Fausto e o Fox, aqui em casa, no meu estúdio ali, passando as músicas um tempo. Até que quando ela voltou, a gente, cara, marcou um ensaio. Chegamos no estúdio e foi muito foda, sabe? Quando você junta assim, é meio inexplicável isso, cara, mas às vezes acontece de você estar no estúdio e parece que a parede começa a vibrar assim, diferente, saca? Por causa da energia, cara. E de você, quando você tá nessa energia de todo mundo, tá tipo na mesma frequência, parece que, cara, na hora encaixa e você sente um bagulho de tipo assim, tá tudo bem, saca? É isso aí, cara, vamos nessa. Então aí a gente, cara, começou a ensaiar bastante, pensar como que a gente ia voltar e tudo, até que surgiu, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas a gente está em abril de 2023 e surgiu um convite, na verdade um convite que já tinha rolado há muito tempo e foi cancelado antes da pandemia. E era uma coisa que a gente batalhou muito por isso e foi muito triste ter cancelado, que era o nosso show no Sesc Pompeia, que foi uma coisa que, putz, sempre quis muito fazer, um bagulho que era muito significativo, assim, para todo o rolê que já aconteceu com a banda. E foi só, parece que tem essa coisa também da energia que atrai as coisas, né? Porque quando a gente se juntou, né, fechou ali a galera, vamos fazer, veio lá, porra, vai rolar o Sesc, que tava parado desde 2020, saca? Caralho, então a gente vai ter que fazer esse show. E aí a gente começou a dar muito gás, assim, agora nos ensaios. E como nada vem fácil também, eu machuquei minha mão nesse momento que você vê esse vídeo. Eu estou impossibilitado de tocar e vejo isso como mais cara, é mais um obstáculo aí, mais um desafio que vai ter que ser superado, né, cara? Que é tipo assim, porra, na verdade é o tempo todo tudo pra você desistir das coisas que você gosta, né, cara? Esse é o lance. Então, a gente estava falando um pouco sobre isso antes, que é o lance da consistência, né? De você não parar, cara, não para. Vai, continua fazendo, cara. Se você realmente gosta disso, não desiste, vai, porque as coisas vão fazer sentido em algum momento. E aí foi isso. Por sorte, foi o meu dedo que machucou, eu que conheço já as músicas, né? Então eu fico meio ali no ensaio de maestro por enquanto.
E assim que eu puder pegar minha guitarra e tocar, nossa, acho que a gente vai talvez pegar aí, sei lá, tocar todo dia, pra gente poder fazer um show, cara, que esse, obviamente que é um show histórico, porque vai ser o primeiro com a nova formação e com uma mudança tão drástica assim, né, de, pô, mudar praticamente não, né, mudar a banda inteira, só eu continuei, mas ainda de ser num lugar que, cara, toda a galera que curte a banda tava esperando por esse show, eu também tava esperando há muito tempo, a galera agora assim, cara, nem acredito que vai rolar, que é o Sesc Pompeia, né, cara, que é um lugar muito massa. Eu vi que esses dias o Dead Fish fez um show lá, e o Dead Fish também foi a primeira vez que eles tocaram. Então não é uma coisa fácil de acontecer, sabe? Mas que calhou nesse momento de até ser tipo assim, cara, bom, depois de tudo isso aí, toma aí um presente, saca? Então beleza, vamos aceitar. E agora é a nossa vez de pegar a galera, pô galera, obrigado por vocês terem ficado junto com a gente, esperado tanto tempo, tá aí pra vocês esse show no Sesc Pompeia, que a gente esperou tanto por isso, vamos dividir e viver essa parada juntos, vai ser demais, assim, sabe? Você tinha falado de energia e tal, você acredita, você tem uma crença espiritual, religiosa, algo do tipo assim? Cara, não tenho religião, não tenho nenhuma crença em relação a isso, mas eu acredito sim muito na energia, né? Eu acho que a energia que você que você entrega, ela volta para você, né? Se você está num ambiente com pessoas que te inspiram, que te fazem querer ser melhor, obviamente que você vai dar o seu melhor também, né? Eu acho que isso influencia muito. Ao mesmo tempo que também se você tiver num ambiente com pessoas com muita negatividade, que vem problema em tudo, que nada vai dar certo, você acaba entrando também nessa energia e fica meio preso nisso, né? Então eu acredito sim em você tentar buscar esse tipo de energia para que você possa, cara, realizar as coisas que você quer, que você precisa fazer e esteja sempre motivado a continuar fazendo. Eu acredito muito, cara, em, assim, exercício físico, né? Foi uma coisa que transformou minha vida, assim. Eu, nesse tempo todo, eu passei por uma fase bem difícil, assim, de saúde mental, né? Então, junto com terapia também, que eu acho muito importante, sei que nem todo mundo pode fazer porque é uma coisa que exige ali um investimento, né, um valor, mas, putz, eu acho que deveria ser uma coisa gratuita, assim, para as pessoas, sabe? Uma coisa que é muito importante para todo mundo e não só em momentos difíceis, não, sempre. Mas junto a isso, o lance do exercício me trouxe até resultados assim mais imediatos, assim, saca? De um dia para o outro, assim, que eu comecei a fazer, cara, você já dá aquela suada e parece que você começa a ter mais concentração, obviamente mais disposição. É uma coisa que vai melhorar a tua saúde física também, seu condicionamento, mas para mim o mais importante é a cabeça, assim, o que mais me ajudou foi isso, cara, o exercício físico junto com a terapia ali, mas então, que tem tudo a ver com o lance da energia, né? Que é uma coisa que você literalmente está gastando a sua energia, que você vai lá e meio que joga ali. Pra mim, assim, meio que, assim, num show tem isso também, né? Às vezes você tá meio puto e tal, você vai no show, você extravasa, parece que, opa, dá uma renovada no astral, assim, mas diferentemente é uma adrenalina muito forte, então o exercício eu acho que é mais, como que eu posso falar, me ajuda mais nesse sentido do foco e da concentração. E aí eu acho, cara, que existe alguma coisa por aí maior, assim, né? Que tá nessa forma
de energia. E eu não acho que, pelo menos eu não conheço, né, nenhuma religião que seja mais para esse lado e não tente achar uma figura, alguma representação disso que eu entendo como a energia, né? Então, sim, acredito em alguma coisa, mas não sou religioso e não me identifico assim com nenhuma religião em específico. Pra você ser pai, te mudou muito como pessoa? Muda totalmente, né? Ser pai, assim, te mostra, te faz mudar totalmente as suas prioridades, né? A importância que você dá para algumas coisas e talvez também a importância que você deixava de dar para algumas coisas que são muito importantes. Então, acredito que a coisa mais forte que venha é a responsabilidade que você tem, né? Que, por exemplo, agora tem alguém que depende de você, né? E que você precisa estar ali. Tipo, não dá pra de manhã você não acordar e fazer as coisas para sua filha, para o seu filho, né? Você precisa estar ali. E ser pai, tipo, não é o importante, é você ser um pai presente, né? É isso que é o lance, assim, não é que a criança, não, pô, meu pai tem que estar ali. Não, seu pai tem que estar ali presente, né, cara? Tanto com a criança quanto com a mãe, de você, né, dividir as tarefas e estar junto e ajudar. E essa é uma parte bem difícil, assim, cara. Eu acho puta, ser mãe é muito mais treta. Acho não, tenho certeza. E acho que a maior dificuldade no início ali é você entender isso, que tipo, cara, tá tudo bem com a criança, mas a mãe tá precisando de muito apoio, né? Acho que essa é uma coisa que, se eu pudesse dar algum conselho, seria esse, cara, preste atenção ali na mãe, tenta dar o maior suporte que você puder, porque vai ser necessário. Então, isso já é uma coisa também de percepção que muda bastante, né? Eu acho que, obviamente, muda a sua rotina, tem coisas que não dá mais para você fazer, você não pode ficar mais tanto tempo fora. Os horários, né, cara, não são mais os seus horários, são os horários da criança ali que eles precisam ser cumpridos. Então, às vezes a gente está aqui em casa, pô, o meu trabalho é uma doideira, né? Tipo, pô, de viajar e tal. E o trabalho da Mari, da minha esposa, mãe da minha filha, também é uma doideira. Então, tipo, a gente não tem rotina de trampo. Cada dia é uma coisa. Às vezes ela tem que viajar. Amanhã, por exemplo, ela vai fazer um trampo no Rio, que ela vai ir de manhã e vai voltar à noite. Então, essas coisas elas vão surgindo. A gente não tem como combinar, toda segunda um faz isso. Não, todo dia a gente tem que combinar como que vai ser amanhã, né? Então, os nossos horários eles vão mudando e a gente vai se virando e adaptando. Mas os da nossa filha, eles não podem mudar, eles precisam ser seguidos. Então aí já entra uma coisa que é totalmente nova e totalmente desafiadora também para quem nunca teve esse tipo de disciplina e rotina de horário, né? Eu sempre fui uma pessoa que fui dormir 3, 4 da manhã, ficava ali compondo, tocando violão. Acho que a maioria das minhas músicas surgiu nesses momentos, assim, né? De insônia ali, de cara, vou ficar aqui no momento que tá todo mundo dormindo e aí você tem um silêncio e tal. Sei lá, vou aproveitar para compor. Sempre foi o momento que eu usei para isso e de repente já não dava mais. Então, você também, no meu caso, assim, eu comecei a ter que pensar em diferentes formas, né? De entender que, cara, a composição ela não vai vir no momento, sei lá, de uma luz divina, que, nossa, inspiração, não. É uma coisa de exercitar, né? De disciplina, de tipo, cara, eu tenho esse horário aqui para fazer, então eu vou parar e vou fazer nesse horário. E isso também mudou tudo para mim, né? Tipo assim, impossível de ser da mesma forma. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa que
como tudo que vai acontecendo na vida, a gente passou aí, né? Porra, pandemia foi uma parada que obrigou a gente a mudar brutalmente os nossos hábitos, né, cara? E essa coisa de você, cara, eu preciso me adaptar à situação, à realidade que está acontecendo. Então, eu acho que esses desafios, eles muitas vezes podem ser um obstáculo, assim, muitas pessoas param nisso, mas se você consegue encontrar uma forma de superar isso, assim, né, de continuar fazendo as suas coisas dentro daquela realidade, é transformador também, né? É massa, porque você começa a pensar diferente, a agir diferente, e nesse caso, principalmente, de você ter um filho ou uma filha, com muito mais responsabilidade e também valor ali ao tempo que você tem para fazer as suas coisas, né? Você poderia ficar reclamando, pô, não tenho tempo para fazer nada, não consigo fazer. Não, mas ao invés disso, pô, vamos pegar esse tempo aqui que eu tenho e aí vamos fazer. Eu acho que a dificuldade tá aí, né, nisso, e quando você entende isso e consegue, tá tudo certo também, sabe? Como você vê o atual momento político do Brasil? Eu vejo bem confuso, né, cara? Eu acho que a gente, assim, passou pela pior fase, né, da história aí, politicamente. Pô, foram 4 anos aí de destruição mesmo, né, de muitas coisas importantes e dessa propagação toda de ódio, tudo que a gente está vendo ainda agora, assim, muito forte, né? Eu acho que isso é uma coisa que não vai sumir de uma hora para outra. Acho que a gente vai ter que lidar com isso, né? Combater isso diariamente é uma coisa que afeta, inclusive agora, escolas e tudo, né, cara? É uma preocupação muito grande. A gente, se você for ver coisas de economia e tudo, óbvio que já existem as melhoras aí, isso daí não precisa nem dizer, porque simplesmente o fato da gente ter um ser humano, né? Um ser humano na presidência, no comando ali, isso já muda tudo. A gente já pode ver que em relação à fome, que eu acho que é o maior problema de todos, já estão sendo tomadas providências para que isso diminua. Mas esse lance do ódio e da violência que está em tudo quanto é lugar, né? Você pode ver isso, sei lá, a gente sofre isso num grupo de WhatsApp de pais da escola, ou sei lá, no bairro aqui, descendo no prédio que você mora, você vai ter que lidar com isso, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, apesar de ter esse grande alívio, de ter se livrado, né, desses 4 anos e de, assim, no meu caso, eu votei no Lula sempre, votaria de novo, então é o meu presidente, assim, é a minha escolha, então eu fico muito aliviado, de certa forma, dele ter ganho, né, da gente ter ele como presidente, mas também sei que não vai ser nem um pouco fácil e que diariamente a gente vai ter que lidar e combater esse problema que ele está instaurado, né, cara? É uma coisa que a gente vai demorar muito tempo para... Nem sei se a gente vai conseguir, na real, né? Espero que sim, se livrar disso. Mas aí eu acho que entra mais uma vez também a responsabilidade de você também, né, no nosso caso aqui, que a gente tem uma criança em casa, de ter ainda mais forte o diálogo sobre todas essas coisas para que, sei lá, talvez nas próximas gerações isso seja melhorado, né? Porque agora está bem complicado. Você tem a produção e mixagem é uma cota já, né? Você acha que isso deu diferença no seu jeito de fazer suas músicas também, alguma coisa assim? Com certeza. Acho que quando você começa a produzir, né, e pensar, bom, acho que essa parte aqui não está legal, não está funcionando, e se a gente
cortar aqui, se o final da música for o início? E se esse solo, por exemplo, a gente limar, né? Então, a minha cabeça funciona muito assim, e é uma coisa que, óbvio, quando você pensa numa música, você já está pensando nessas coisas, mas quando tem alguém de fora alguém de fora somando no projeto e percebendo coisas no todo, né? Porque quando você faz uma música, ela é meio assim como se fosse o seu filho ali, né? Você já gosta dela. E se você não gosta também, você já descarta. Então, quando tem alguém de fora e se você contrata ou chama, convida alguém para produzir, você tem que confiar nessa pessoa, né? Porque, enfim, você está entregando ali uma coisa de muito valor, que é a sua arte, para essa pessoa colaborar e contribuir com ideias. Então, no meu caso como produtor, eu respeito muito, assim, eu tento entender primeiro como que como funciona ali aquele artista ou aquela banda, né? O que tem de legal, por que as pessoas gostam mais, ou o que eu acho que as pessoas vão gostar mais, quais são as referências para a gente tentar melhorar as ideias. E aí, depois de muito tempo fazendo esse trabalho, obviamente que quando você vai compor uma música, você já começa a pensar nisso tudo também, né? Pô, mas aquilo tudo que eu sempre falo, né? Será que se aplica aqui? Acho que está muito grande, acho que eu posso cortar. Então, com certeza influencia, e acho que também o fato de ter sempre autoproduzido e feito tudo sozinho, nesse sentido assim, da própria banda se produzir, a própria banda se gravar, se mixar e tudo, foi assim, a maior escola de todas, né? Acho que foi o que me ajudou até a ter como uma vitrine assim do meu trabalho, né? Das coisas que eu queria fazer, mas também sinto falta, hoje em dia, se eu fosse fazer, provavelmente eu ia querer que tivesse essa pessoa. A gente trabalhou nos 2 EPs do Radical Karma com o Phil, né? O Phil, inclusive, ele produziu também o nosso primeiro EP, ele acabou entrando na banda na época, que é o Em Construção, do Zander. E ali também, cara, era bem isso. Pô, vamos mexer isso aqui não tá legal. E uma pessoa que você confia muito, de tipo assim, pô, se você tá falando, eu topo, vamos aí, vamos ver como é que fica, sabe? Essa coisa de você entender também que nenhuma ideia é ruim até a gente testar ela. Beleza, então vamos fazer, vamos ouvir como fica, o que todo mundo achou. Pô, realmente ficou mais legal. Então, esses conceitos da produção, inevitavelmente, eles são aplicados direta e indiretamente nas minhas composições. Às vezes eu estou pensando realmente sobre isso e às vezes não estou, mas ao mesmo tempo já estou meio que limando uma parte, tentando deixar o mais direto ao ponto possível, sabe? Influencia totalmente. Pô, isso aí. Valeu demais pelo papo aí, foi muito bom. Se quiser deixar um recado pra fechar, só. Pô, valeu demais aí o convite. É muito bom, né? Poder trocar ideia, poder passar um pouco das histórias, né? Dos pensamentos e da experiência. E, pô, para quem estiver conhecendo meu trabalho agora, me segue aí nas redes, principalmente no Instagram, tô sempre lá trocando ideia. E para quem já conhece, estiver tão ansioso quanto eu, espero que a gente se veja em breve aí, na estrada, nos shows ou no estúdio, mixando uma música juntos. Valeu!